Deus salve a igreja com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus aqui? Ele está aqui na casa perguntando para mim e para você o que você precisa esta noite. O que você necessita nesta noite. Deus está perguntando para mim e para você o que você veio buscar nesta noite, porque Ele está aqui para dar. Ele está aqui para resolver aquilo que nós não podemos resolver. Jesus está aqui. Né? Tem tanta gente, Deus me mostra pessoas aqui que estão precisando de levar um abraço, e a gente não tem coragem de sair do lugar e dar esse abraço para essas pessoas, né? Mas Deus, Ele é fiel. Senhor, meu Pai está aqui, meu Pai, o seu servo. Senhor, prepare, meu Pai, aquilo que já está preparado para o Senhor. Senhor, fale que cada um no coração, Senhor, aquilo que nós necessitamos ouvir, não que a gente quer ouvir. Verdade. Senhor, abençoe ele, Pai. Senhor, eu sei que a palavra já está no coração dele, papai. Mas o Senhor vai usar como o Senhor quer. O Senhor vai fazer como o Senhor quer. Porque o Senhor é o Deus do milagre. Assim eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória. Shalom, meu Pai, Senhor Jesus. Meus queridos, minhas queridas, vasos e vasas do Senhor. Amém? Dando continuidade aqui a palavra do pastor e entrando já na ministração que tem o tema de salvação. O pastor pregou em pagar imposto. Sonegar imposto implica na salvação. Mas o arrependimento te aproxima daquele que salva. A soberba te coloca em um lugar muito alto, tão alto, que talvez você esqueça que precisa de salvação para a sua vida, para a sua casa, para aqueles que estão sobre ele. Amém? E vou nem começar, com esse versículo, mas o Espírito Santo assim, continua, porque isso é uma corrente. Então, se ele terminou em Mateus 37, 38, a gente vai continuar em Mateus 37, 38. Que a palavra diz assim: então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Irmãos, salvação. A gente vai falar de salvação. Não tem como falar de salvação sem falar que é preciso entender o quanto isso é importante, o quanto isso é valioso para a nossa vida, para a nossa família e para todos que estão à nossa volta. Então, quando diz que a obra é grande e os ceifeiros são poucos, é porque precisam mais de agentes de salvação. Há necessidade no reino de agentes de salvação. E nós somos esses agentes. Mas o que um agente de salvação precisa fazer? Precisa ir. Não dá para salvar dentro de casa. Não dá para salvar só usando o telefone. Não dá para salvar só falando um oi. Mas dá para salvar com um abraço. Dá para salvar olhando no olho. Dá para salvar dizendo uma palavra. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos ser esse agente de salvação. Que saiamos daqui hoje entendendo que agente de salvação é aquele que proclama o Evangelho. É aquele que faz o outro conhecer a Jesus. Através da sua vida, através das suas atitudes, através daquilo que o Senhor colocou dentro de você. É o teu dom, é o teu chamado. Use para salvar. A gente vai não ficar só em minhas palavras, mas vamos aqui também na palavra do Senhor, que está em Atos dos Apóstolos 16. Eu prometo dar uma acelerada aqui para a gente não passar do horário. Atos dos Apóstolos 16, a partir do verso 27, diz assim: amém? E acordando o carcereiro,
e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou antes de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que és necessário para que me faça ser salvo. E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. O que nós aprendemos com esse texto? Primeira coisa, nós estamos falando aqui de Paulo e Silas, dois homens de Deus que estavam presos. Eles estavam presos. Muitos de nós não estamos presos. Tem alguns até presos, mas a sua maioria não estão. Tem uns que estão presos por ter conhecido dentro da prisão, que estão cumprindo o que a lei determina e vão sair de lá homens novos, renovados. Mas aqui são homens de Deus, presos por fazer a vontade de Deus, e mesmo assim, dentro de uma prisão, levou alguém à salvação. E eu apanhei vendo isso, porque eu não estou preso. Eu tenho liberdade para ir e vir, aonde eu quiser, a hora que eu quiser, como eu quiser. E o que eu estou fazendo com essa liberdade? O que estamos fazendo com a nossa liberdade em prol da salvação do outro? Quem foi alcançado hoje através da sua vida? Quem ouviu de Deus hoje através da sua boca? Quem ouviu de salvação hoje através de você? Apanhei muito, irmão. Apanhei muito. Eu estou falando para vocês o que eu estou vivendo. Estou só compartilhando com vocês aqui o que Deus me ensinou sobre salvação. É preciso aprender aqui com Paulo que Jesus é a forma que forma. Paulo foi formado por Jesus em espírito e em verdade. E ele falou assim: se vocês olharem para Jesus, seguir os seus passos, andar nos seus caminhos, ouvir a sua palavra e cumprir todos os mandamentos, você será um excelente agente de salvação. Se nós perguntarmos para qualquer um aqui quem foi Paulo, vamos dizer que foi um grande homem de Deus. Mas por que ele foi um grande homem de Deus? Porque ele agariou grandes almas para o reino de Deus. Ele lapidou alguns em Cristo Jesus, fazendo aquilo que Jesus fez. A honra e a glória de Jesus. Mas nós precisamos entender que Jesus deixou homens aqui para mostrar assim, talvez você vai dizer assim, mas Jesus é Jesus. Jesus é filho de Deus. E ele falou assim, não, vou deixar homens iguais a vocês. Homens com as mesmas dificuldades, com os mesmos desejos, com as mesmas dores. Homens iguais, com os mesmos tudo. Mateus era um deles. Só para vocês verem que é capaz de fazer, que é possível transformar, que é possível haver uma mudança. Mas essa mudança que vai acontecer, ela não é de estereótipo, ela não é de vestimento. Eu já falei aqui uma vez, isso aqui é plano. Isso aqui não diz quem eu sou. Só sabe quem eu sou quem consegue me ver lá dentro. Não adianta eu estar aqui e falar para vocês sobre salvação, falar para vocês que tem que isso, que tem que aquilo, e Deus está lá olhando e falando assim: filho, você não faz isso. Filho, você não é isso. Dentro da sua casa você não pratica isso. Não adianta. Não adianta eu falar de salvação, que eu quero sair para salvar os outros, se a minha casa não está salva. Salva, entre aspas, porque nada é certo. Não é certeza que eu estou salvo por estar aqui. Todos os dias eu acordo e busco essa salvação.
essa salvação ela tem que ser uma busca contínua. Eu não posso achar que, por ter conhecido Jesus, falar no nome de Jesus, eu estou salvo. Não, a palavra nos orienta que se nós crermos, nós seremos. Provavelmente, se perseverarmos, se continuarmos mantendo, haverá uma possibilidade. Não é certeza para ninguém. Então que nós venhamos olhar para essa forma de forma, que é Jesus. Só precisa seguir os mesmos passos, andar pelo mesmo caminho, fazer o que ele fez. Nessa situação que eu estou vivendo, o que Jesus faria? Essa é a pergunta. Hoje ele manda nós irmos buscar aquele que precisa ouvir da voz dele. Porque às vezes a gente fica contente em simplesmente estar aqui, onde todos estão no mesmo propósito, no mesmo caminho, e falar assim, isso é o suficiente. E a palavra está dizendo, não é não. Eu preciso que vocês façam mais. Sejam um agente de salvação. Nós tivemos aqui em algumas pregações anteriores, alguns ministros da palavra já, o seu Isaías, por exemplo, ele falou de fé e obediência, né? São agentes e bases da salvação. Nós precisamos ter fé, porque a salvação é aquilo que não se vê. Salvação você não tem certeza que vai acontecer. Você tem que acreditar, ter fé e obedecer aquilo que Deus te pede para fazer. Mesmo que as suas olhos você fale assim, mas eu nem tenho condições de fazer isso. Eu nem poderia estar fazendo isso. Mas Deus está fazendo assim, faz. Porque fazer quando a gente tem condições naturais, muitas das vezes, é até favorável, é até legal. Mas quando você faz sem condições de fazer, quando você faz e olha assim, Senhor, mas eu estou precisando, e o Senhor está mandando eu fazer para o outro aquilo que eu estava precisando fazer para mim. E ele fala assim, não faz porque tu está fazendo para mim. Quando você faz para Deus, é diferente. A salvação, ela é algo que é inimaginável, né? Não tem como você imaginar estar num local com Jesus. Você sonha, você tenta ali colocar algumas situações, mas não dá. É grande demais para a nossa mente. É grande demais para nós podermos conseguir materializar isso. E outros amigos também falaram que é sempre preciso estar cheio do Espírito Santo. Isso te mantém no caminho para a salvação. É necessário não se embriagar com vinho alheio. É o tal do apontar, é o tal do falar do outro. Salvação. Em Marcos 16, diz assim, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E a salvação, nós temos aqui a importância do batismo. Ah, mas se eu não me batizar, eu não serei salvo? Eu não posso te garantir isso. Assim como eu não posso te garantir, se você for batizado, você será salvo. Mas a palavra nos orienta, que implica na salvação. Ela nos orienta, se for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. O pastor me corrija depois aqui se eu estiver falando alguma coisa que não esteja coerente. Mas vamos supor que agora, final de semana que vem aí, sem ser esse outro, haverá um batismo. E provavelmente pode ter pessoas lá que não sabem nem o que é batismo, não sabem nem o que fazer para se batizar. Mas ali seu coração vendo aquele ato, vendo aquele mover, sentindo o poder do Espírito Santo, sentindo a vontade de fazer parte daquele momento, de querer realmente se tornar uma pessoa diferente. Ela chega e fala assim, eu desejo me batizar. O Senhor falou comigo, eu ouvi a voz de Deus ao meu coração. Quem sou eu para dizer, não, você precisa passar por uma doutrina e tudo mais? Sabe, porque eu creio que o ensinamento vai vir de qualquer forma, antes ou durante ou após o batismo. Com certeza esse ensinamento, essa palavra de orientação ela virá.
Então, não se prenda a algumas coisas naturais, algumas regras humanas para fazer aquilo que é de Deus, aquilo que é espiritual. Porque muitas das vezes a gente não vai entender, a gente não vai compreender. Pô, mas o irmão acabou de entrar, já está se batizando. Irmão, deixa ele. A palavra diz que teve um que se batizou numa poça de água. E aí? A gente não sabe, Jesus está vindo, Jesus está voltando. Será que você vai ser o agente impedidor da salvação do outro irmão? Pode ser que ele vá por causa disso e você fique, porque você impediu ele de ir. Sabe por quê? Apontando. Então não aponte o outro. Não diga o que o outro é ou o que o outro não é. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer, que é levar o teu irmão à salvação, junto contigo. Amém? Porque nós podemos perder a salvação. Ela não é certa, ela não é garantida, só porque você acha. O pastor também falou a importância de se manter de pé. Em 1 Coríntios 10, 12. Vou dar uma acelerada aqui. Assim como nós vimos, foi uma ação de Paulo e Silas que fez com que aquele carcereiro entendesse algo que é sobrenatural. Foi uma ação de dois homens de Deus que fez com que um homem conhecesse a Deus. Porque muitas das vezes nós vamos ser aqueles que vão fazer o outro conhecer a Deus. Porque às vezes é difícil você estar num mundo totalmente diferente, vivendo numa situação, numa localidade que não tem ali algo que te direciona a conhecer Deus, e às vezes é através de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que o outro vai conhecer Deus. Então, a importância de você ser uma pessoa que é reconhecida pela ação de Deus na sua vida. As pessoas olharem para você e falar assim: eu quero o que você tem. Porque aquele carcereiro entendeu que aqueles dois homens tinham alguma coisa diferente e falou assim: eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser salvo também. Mas o que eu preciso fazer? E aí você aprende. Você só precisa crer em Jesus e seguir os passos do caminho que ele trilhou. É isso que precisa. Trilhar os passos de Jesus. A salvação ela sempre foi um projeto de Deus. O pastor já conversou com a gente muitas das vezes, né, o projeto de salvação. E desde quando nós nascemos, né, e todos que ainda vão nascer, já nascem com essa promessa de salvação. Só que às vezes a gente perde ela no meio do caminho, a gente perde, né, a rota, muda de trajetória e esquecemos que Deus quer nos salvar. Deus quer nos salvar porque Ele nos ama. É só por isso. Não existe um outro motivo a não ser o amor de Deus para com cada um de nós, que nos dá esse direito, né? Direito que a gente nem merece, direito que Ele nos dá. Assim, eu te dou esse direito de buscar a salvação. Nós só precisamos cumprir aquilo que Ele pede. E nós, com certeza, nos encontraremos no céu, porque nós somos agentes de salvação e vamos ser salvos também, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler Romanos 14, 11, a partir do 11. Posso ler aqui? Romanos 14, 11. Acho que eu cheguei. Saiu, voltou rapidinho. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus.
de maneira que cada um de nós nos dará conta de si mesmo a Deus. O pastor começou a falar aqui de, irmão, me ajude, se eu tiver em erro, em vez de você me apontar, me ajudar. E já falamos isso aqui muitas das vezes, que se você vê uma deficiência no irmão, seja que ele vai suprir aquela deficiência. Se você vê que o irmão é fraco em uma área, seja forte para ajudar ele naquela área, porque nós somos falhos em alguma área, nós somos fracos em alguma área. Então a necessidade de estarmos juntos no mesmo corpo é essa, é ver uma necessidade do outro. Minha mão não consegue andar, mas meu pé consegue. E ele fala assim, deixa que eu ando para você, mas você me lava, que eu não sei me lavar. E é assim que acontece. Assim é o corpo da igreja. É um olhando, vendo a necessidade do outro, suprindo a necessidade do outro. Em vez de, imagina o pé falando para a mão assim, você não consegue andar, tá, e aí? Aí eu falo, também não vou te lavar. E aí a briga que vai ser? Esse é um problema, né? Imagina a mão falando para o corpo, não vou te lavar, não vou te limpar. Nós somos o corpo, lembre-se disso. E é o corpo que vai entrar no reino de Deus. É a igreja que vai entrar. Não vai ser um membro do corpo. Vai ser a igreja. E nós somos parte disso. Então não adianta briguinha entre membros do corpo, que vai implicar no corpo inteiro. Amém? O que nós aprendemos, se vocês forem ler depois esse capítulo 14 de Romanos, fala justamente sobre isso. Em vez de você ficar julgando o outro, em vez de você ficar condenando o outro porque ele faz isso, porque ele não faz, porque o outro isso, porque aquilo outro, ajude, apoie, seja aquela base que ele está precisando. Talvez seja o abraço que ele precisa para entender que ele não está sozinho, e tem uma igreja, e tem um corpo junto com ele. Então nós aprendemos também nesse mesmo capítulo que a salvação ela é individual, porque a palavra diz aqui, de maneira que cada um de nós nos dará conta de si mesmo a Deus. É cada um que vai prestar conta. Somos responsáveis pelas nossas atitudes, somos responsáveis pela nossa salvação. Não culpe ninguém porque você não entrou no